Boa noite. Agradeço muito de coração a pastoral dos Lucas que está aqui conosco hoje. Acho que esse trabalho de inclusão é muito importante, muito gratificante, né? E chega a ser até emocionante saber que a gente está dando a oportunidade aos irmãos de estarem compartilhando desse momento conosco, né? Obrigada a todos vocês. Muito bem. No momento que a gente vê que a nossa igreja ela precisa um do outro, né? Que seria das pessoas sem alguém que se importe com eles. Né? Então, é emocionante ver Deus aqui conosco. Obrigada. Bem, hoje a gente vai aprender a fazer muito. O João vai trazer uma coleção, né? A gente produzir essa palestra. Acho que vai ser muito frutuosa, né? E espero que saiamos daqui hoje mais abastecidos de Deus, mais abastecidos das nossas caminhos nesse tempo. Somos todos acolhidos em Então vamos ficar de pé, né, para dar início. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vira para o irmão desse lado, do seu lado aí, dá uma boa noite, fala, seja bem-vindo. Boa noite. Isso. Boa noite. Né? Boa noite. Que bom que ele veio, que bom que você veio, que bom que você está aqui para essa noite tão especial, né? No qual a gente está celebrando aí toda essa Semana da Família. E é muito bom tê-los aqui conosco. Então vamos rezar uma Ave Maria na intenção do Padre José Rui, que vai estar passando essa palavra para nós, que nosso coração seja um coração aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar, que seja um coração com terra boa para escutar e receber essa semente do Senhor. Vamos estender nossas mãos, rezando essa Ave Maria, vamos pedir que o Senhor coloque em suas palavras de sabedoria, palavras de ciência, palavras de discernimentos, palavras de curas, palavras de libertação, palavras de ânimo, palavras de exortação, de encorajamento, que o Senhor possa estar derramando toda a graça do seu Espírito na vida do Padre José Rui e nas nossas vidas. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Muito obrigado, João. Obrigado a todos pela acolhida, pelas orações. Podemos sentar um momento. Nossa ideia hoje
Essa semana nacional da família vai ser um dia assim, de um pouquinho mais de formação mesmo. E um testemunho também, depois de um casal com muito carinho, dará o seu testemunho de família. E formação também é importante, ter o conteúdo, né? Onde nós podemos nos basear. Eu sempre costumo dizer isso no início de uma palestra. Tenhamos muito cuidado quando nós escutamos uma palestra da igreja para saber qual é a sua fonte. Em primeiro lugar, isso. Saber se a fonte é segura, né? Então, hoje a palestra ela está inspirada no documento 109 da CNBB, que é sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil atual. Então, atualmente, nós estamos seguindo ainda essas diretrizes que já estão para mudar, deveriam ter mudado na última reunião dos bispos, porém a reunião não aconteceu pela morte do Papa Francisco. E dentro dessas diretrizes, o tema principal é o tema da pastoral urbana. Alguns dos que estão aqui já escutaram a minha fala sobre esse tema da pastoral urbana, e eu repito sem medo nenhum, porque eu não estou afim de ser original, mas eu tenho muita consciência da importância da mensagem. Então, quando uma mensagem é importante, ela precisa ser repetida muitas vezes. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a acolhida de todos por terem vindo, Deus os abençoe. Me sinto muito importante por causa da pastoral dos irmãos aqui surdos, Deus os abençoe, sinto-me realmente importante. E também agradeço a Pascom, que veio auxiliar-nos também nesse dia com a pastoral familiar, porque como é uma palestra que será interpretada em Libras, eu acho importante nós termos um vídeo divulgar, porque nós temos pouco material da nossa igreja e aqui na nossa diocese com essa acessibilidade. Então, acho muito importante gravar e divulgar, quem sabe assim, dar uma santa inveja, né, em outras iniciativas para que também chamem a pastoral e a gente cresça nessas iniciativas também. Então, o título que eu coloquei da fala de hoje é Família, Casa de Deus. Nesse documento da CNBB, o termo casa é muito importante. Tudo gira em torno da casa. Eles fazem várias figuras utilizando o tema da casa. E na cultura da cidade, falar de casa é algo que precisa nos remeter a algo mais do que um bloco onde as pessoas moram dentro. Casa tem que ser um lugar do acolhimento. Casa tem que ser o lugar da família. Por isso também nós estamos aqui, né, na Semana da Família. Casa tem que ser um lugar onde as pessoas têm intimidade. E casa tem que ser o lugar da presença de Deus. Toda palestra vai girar em torno da casa. Mas, sobretudo, nós prestarmos atenção no que a casa na cidade precisa ser, do que a família cristã na cidade precisa ser. A família católica numa cidade tem que ser como as luzes da cidade, aquilo que chama a atenção, ilumina a escuridão. Não é? Quando nós falamos de cultura urbana, nós não estamos falando somente daquilo que nós vivemos aqui na cidade. Nós estamos numa cidade médio porte no interior do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Porém, essa cultura urbana já está em todos os lugares. Provavelmente nós temos raízes no interior. Pessoas conhecidas, ou mesmo nós mesmos viemos. Eu vim de uma cidade muito menor do que Nova Friburgo. Mas mesmo lá, na minha cidade natal, a cultura urbana está no coração das pessoas. Porque chega pelas redes sociais. As pessoas começam a pensar com cabeça urbana, sentir com o coração urbano. E o que significa isso, padre? Significa que o modo de nós nos relacionarmos mudou. Talvez o discurso religioso ele tenha assim, uma tentação de ver a cultura urbana com uma certa desconfiança. Olhar assim meio de esquina, sabe? Procurando ver só coisas negativas. Às vezes o discurso religioso tem um pouco disso, né? Valorizar o que era antes e ter medo do que é agora. Mas nós não podemos fazer assim. Nós precisamos olhar a realidade e a cultura urbana na qual nós estamos inseridos com um olhar de contemplação religiosa.
e ver nela coisas muito positivas. O que eu vou enfocar, porque eu não posso falar de tudo, escolhi algumas coisas para falar, é que essa cultura urbana na qual nós vivemos valoriza muito o indivíduo e os direitos do indivíduo, não é verdade? Tudo que nós estamos vendo hoje de direitos de pequenos grupos, direitos de minorias, até mesmo o tema da acessibilidade, tudo isso tem a ver com uma sensibilidade urbana para o indivíduo. E isso é uma coisa que entra em todos os ambientes. Também entra dentro das nossas casas e na nossa família. E não é algo ruim, é algo bom. Só que isso mudou de tal maneira as nossas relações que a gente pode ficar um pouco assustado. Se nós prestarmos atenção, tivermos assim consciência da história dos nossos avós, dos nossos pais e a nossa, e talvez aqui já dos filhos e dos netos, nós vamos ver um caminho de individualização. Aquilo que antes era casa de muitas famílias morando na mesma casa, ou então famílias morando no mesmo terreno, começou a ser cada um na sua casa. Depois o trabalho. Era muito comum que os filhos seguissem o trabalho dos seus pais. Negócios da família, né? Foi se transformando não, no meu trabalho. Eu começo a ter uma formação, projetos diferentes do que eram os projetos da minha família. Uma individualização. E esse caminho vai seguindo, hein? O que antes era a TV da família, começou a ser a TV do quarto. Cada um tem a sua TV. E hoje nós chegamos ao extremo de cada um ter o seu celular. E ninguém vê o mesmo canal, não é? Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre o tema dos noticiários. Está uma crise de noticiário. Ninguém se senta mais na sala, juntos, para ver o noticiário. Não se compra mais o jornal em papel e se coloca na sala para que toda a família leia as notícias. Cada um lê no seu celular. Geralmente os adultos, né, leem em silêncio, dificilmente comentam sobre as notícias que leem, e as crianças e os adolescentes nem sabem que existe noticiário. Geralmente sabem que existe série, videozinho, coisa curta e tal. E isso faz com que a família, morando na mesma casa, viva em ambientes completamente diferentes. Cada membro no seu mundo, cada um no seu quadrado, juntos fisicamente, mas o coração completamente longe, sentados na mesma sala, um vendo uma série, um lendo uma notícia, outro vendo uma novela. Isso que a gente chama de individualismo cresceu de uma maneira enorme na cultura urbana. E não é de estranhar, então, que na mesma família, cada um queira ter suas próprias ideias, suas próprias regras morais e até mesmo sua própria religião. Quem aqui nunca viveu aquele drama de ter escutado: eduquei os meus filhos na igreja, mas agora não estão mais na igreja? Mudaram de religião? Não vão mais a coisa nenhuma? Né? Quando a gente fala de religião, tem muito disso, né? Mas a gente pode tratar isso de todos os âmbitos. Esses valores não são os da minha família, mas meu filho vive esses valores, de grupos que eu nem sabia que existiam. Porque nesse individualismo, nessa individuação, a gente chama de fragmentação, né? Cada um vira um fragmento separado. Nós já não temos mais esse controle, né? Aquilo que antes era levado por uma cultura, todo mundo se sentia muito à vontade de compartilhar a mesma cultura, de fazer as mesmas coisas, de ver as mesmas coisas e de comentar as mesmas coisas. Aquilo que antes uma cultura levava, agora cada um precisa apoiar-se em si mesmo. Não adianta mais o que os outros me dizem. Não adianta mais o que o grupo acredita. É necessário que eu tenha consciência daquilo que eu acredito. Eu preciso me apoiar em mim mesmo. Esse é o tema da cultura urbana. E nós estamos chegando agora no tema da família.
Cada membro da família precisa passar por um processo pessoal de edificação. Como eu falei no início, a tendência do discurso religioso é só ver o lado negativo disso. Mas também tem um lado positivo. Sabe o que está se transformando numa espécie em extinção no Brasil? Devagarzinho. O famoso católico de IBGE. Está acabando. Aquele que simplesmente se dizia católico, mas não tinha nenhuma prática religiosa, já não se declara mais católico. Diz que não tem religião. Diz que é cristão, mas sem confissão. Está entrando em extinção. As pessoas veem o número dos católicos diminuírem na porcentagem do IBGE e ficam preocupados. Mas no final das contas, se a gente fosse espremer mesmo o suco da laranja para saber o que está, aqueles que estão decaindo, na verdade, são os que nunca praticaram religião. E aqueles que se declaram católicos se sentem, nessa cultura individualista e urbana, obrigados a serem autênticos. Há uma sede de autenticidade. Tudo que parece fake, tudo que parece falso, não nos cai bem na cultura urbana. Cada um tem a necessidade de expressar autenticidade. Desde as tatuagens, que são uma maneira de se individualizar e se deixar mais autêntico, camisetas, grupos, cortes de cabelo. Ninguém mais quer seguir o grupo. Todo mundo quer ser ele mesmo, um indivíduo. Por isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo que a gente vê as sombras, a gente também vê as luzes. Vamos ver agora mais uma vez a sombra, né? Qual o problema desse individualismo? Apesar da gente estar querendo a autenticidade e isso ser uma coisa boa, também estão se multiplicando os solitários, feridos, que procuram por si mesmo uma verdade religiosa sem se apoiar numa tradição concreta, numa tradição profunda. E isso também é um problema. Nós sacerdotes, graças a Deus, né, que atendemos, escutamos as pessoas que nos procuram, a gente vê como se multiplicam aqueles solitários que já se feriram tanto, procurando aqui e ali uma verdade religiosa, que depois acabam se rendendo e se aproximando de uma tradição mais segura. E encontram ali, graças a Deus, acolhimento. É muito mais fácil se perder quando a gente caminha sozinho. E esse é um problema da cultura urbana. Muita gente perdida. E às vezes ninguém vai resgatá-las. Aí entra também o tema da missão da igreja, né? E da missão da família. Numa sociedade onde as pessoas estão perdendo os laços das relações uns com os outros nesse individualismo, onde as pessoas estão perdendo calor, é muito necessário nós falarmos da família e do encontro pessoal com Cristo. Está aí uma coisa que a gente vai como uma flecha no alvo do coração de quem vive a cultura urbana. Quando eu falo de encontro pessoal com Cristo, eu me conecto com a pessoa da cultura urbana. Quantas vezes vocês já escutaram essa frase? Eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Os nossos retiros, que antes eram de formação de grupos, são retiros que querem proporcionar um encontro pessoal com Cristo. As nossas pastorais, se nós realmente queremos que elas cheguem ao coração das pessoas, elas têm que proporcionar um encontro pessoal com Cristo. É um encontro que muda a vida, né? Agora, por mais que esse encontro seja profundo, autêntico, olha a palavra de novo aí, tão importante, né? Autenticidade. Verdadeiro, um encontro pessoal nunca terá a mesma riqueza de uma tradição, de milhares que vieram antes de nós, que sofreram, que se alegraram, que conheceram a Cristo, que experimentaram a força de Cristo.
e que transmitiram isso numa tradição segura. Por isso é importante esse resgate do indivíduo para a comunidade. Mas não adianta brigar com a cultura. Não adianta agora querer que todo mundo se conscientize que é necessário encontrar uma tradição maior. Não adianta. A gente precisa chegar ao coração urbano, solitário, cheio de dúvidas, questionador, sedento de autenticidade, não é? Para a partir dali trazê-lo de novo para a comunhão, trazê-lo de novo para a família, para casa. Parece que eu estou falando muito sim de igreja, mas eu preciso que você leve isso para a sua família. Talvez o solitário seja o seu filho, seja o seu irmão, o seu primo, seu pai, sua mãe. Traz isso para a família. E para ser assim, concreto, não é? Na nossa exposição, que esse é meu objetivo também, existem 3 coisas que a gente precisa ter muito olho na cultura urbana para que nós consigamos evangelizar as pessoas e trazê-las de novo para dentro. Não adianta, não é uma questão de se adaptar à cultura, mas a gente tem que se adaptar às necessidades da cultura. Todos nós precisamos ter um olhar na parte frágil dessa cultura, para fortalecê-la, porque também nela nós precisamos pregar o Evangelho. E quais são as partes frágeis? 3 coisas. A cultura urbana é uma cultura de desumanização das relações. A cultura urbana é uma cultura de superficialidade das ideias e dos sentimentos. E a cultura urbana é uma cultura de um profundo sentimento de ausência de Deus. Nós vamos falar das 3 coisas. Falo da cultura e vou tentar trazer isso para as famílias. E eu penso que todos nós identificamos isso nas nossas famílias. Vamos começar com a desumanização das relações. O que é isso, padre? No mundo da tecnologia, a gente chama de tecnocrático, né? Ou seja, as ações têm que produzir resultados. A gente escuta isso o tempo todo, né? Ação produzir resultados. No trabalho, a competitividade que a gente vê no mercado de trabalho, bota isso na nossa cara, é quase um tapa na cara, né? Agora, isso também acontece na família. O que significa isso? Ação por resultado. Eu tenho objetivos, eu tenho metas, e as pessoas que estão no caminho, se eu não tomar cuidado, eu atropelo. Isso acontece no trabalho? Puxa vida, de uma maneira assim, terrível. Mas também acontece na família. Quantas vezes hoje, que a gente está nesse aquário da cultura urbana, os pais veem os filhos como um empecilho dos seus objetivos. Os filhos, muitas vezes, veem os pais como algo que atrapalha os seus sonhos. Eu não quero nem falar do que acontece quando a gente chega nos idosos e quando a gente chega nas pessoas portadoras de deficiência. Parece que os nossos objetivos, o desejo de conseguir um resultado, de ter algo concreto, é tão forte que a pessoa que está no meio é atropelada. E isso é terrível. Se a gente não tomar cuidado, acontece na igreja também. E qual é, então, a missão da família e da igreja? Humanizar as relações. A capacidade de olhar o outro, não pelo que ele pode me oferecer, mas por quem ele é. A capacidade de olhar, de sorrir, de ter atenção às necessidades do outro, de valorizar o outro pelo tesouro que ele traz. Isso é o Evangelho de Jesus. Onde ninguém via a solução, em Zaqueu, Jesus viu a solução.
Onde ninguém via a solução em Mateus, Jesus viu a solução. Onde ninguém se importava com a Madalena, com o cego, com o mendigo Bartimeu, Jesus viu aquela pessoa. Humanizar as relações. Pensa agora na tua família. Como é que estão as relações de humanização na sua família? Como é que você se encontra com as pessoas da sua casa? Tem abraço? Tem beijo? Tem conversa? Tem preocupação? Ou será que o horário é tão grande que eu entro, saio, vou, volto, chego e não me encontro com as pessoas que estão na minha casa? Ainda existe aquela coisa de eu preparo o ambiente para quem vai chegar cansado para que ele descanse? Eu me adapto ao outro para que o outro se sinta acolhido? Humanização das relações. Vamos agora para a segunda ferida, né? Segunda falta da nossa cultura urbana. Superficialidade das ideias e superficialidade dos pensamentos. Com tantos meios de comunicação, tem muita gente interessada em colocar na tua cabeça as suas ideias. E para que isso aconteça, você não pode pensar. Eu já te entrego pronto. Superfície, mas bem feita. O livro não tem interior, só tem capa, mas é uma capa bonita. E todo mundo compra. Esse é o problema. Chega uma ideia no noticiário, eu engulo e reproduzo. Chega um conceito do que é certo e o que é errado, eu engulo e reproduzo. E aí nós estamos vivendo uma sociedade refém de fake news, que a gente vê um noticiário diz uma coisa, vê outro noticiário diz outra coisa, sobre o mesmo tema, e você não sabe onde está a verdade. Porque todos nós precisamos hoje fazer um grande esforço de aprofundamento. Aí vem a questão. Nós precisamos cultivar, e agora eu volto mais uma vez para as famílias, né? A capacidade do silêncio e da reflexão. Meus irmãos, ninguém pensa com profundidade escutando alguma outra coisa. A gente precisa do silêncio. Não é possível você refletir profundamente vendo uma televisão, ouvindo uma música, ouvindo uma... A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ninguém faz 1000 coisas ao mesmo tempo bem. E profundidade exige contemplação. E aí nós precisamos desse conhecimento profundo, né? Estudo não é só uma coisa que eu faço em vista de um concurso, em vista de um... Não. Estudo é um modo de vida. Ou nós nos convencemos que nós precisamos ser pessoas que passam a vida se aprofundando em coisas, ou nós vamos ser levados pela enxurrada na superficialidade. E isso destrói também as nossas relações. Por quê? Na superficialidade aparece aquilo que se chama preconceito. O que é o preconceito? É quando eu coloco uma dúvida não como um caminho para conhecer alguma coisa, mas como um escudo. Eu não quero conhecer. Eu não quero saber das pautas do outro partido, dos conhecimentos do outro grupo, das causas daquela outra parte. Simplesmente não quero saber, nem me nomeie. E nós criamos barreiras entre nós. Aí, quando é que a coisa fica grave e chega na família? É quando um dos membros da sua casa tem exatamente o preconceito oposto daquele que você tem. E aí pronto. Não preciso nem me lembrar que há pouco tempo atrás, por causa de política, pai brigou com filho, filho brigou com pai, irmão brigou com irmã. E está todo mundo lá, às vezes, nas suas coisas, e as famílias continuam desunidas, às vezes, até hoje. Por superficialidade.
Não conseguimos aprofundar um pouquinho e ver aonde nós temos coincidências. Ficamos só nos preconceitos, ficamos só nos rótulos, ficamos só na capa e esquecemos o amor. O que a família cristã precisa ser para ser uma luz na cidade? Um lugar onde as pessoas sentem e conversem, se entendam, se tolerem e se compreendam. Vejam as perguntas não como uma barreira, mas como um caminho, com o outro e para o outro. Meus irmãos, numa cidade dividida em 1000 preconceitos, onde todo mundo tem medo de todo mundo, encontrar uma família que se senta e conversa é uma profecia. Por que vocês fazem isso? Porque somos discípulos de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. E agora eu chego na terceira ferida, da nossa cultura urbana. Vivemos um mundo com um grande sentimento da ausência de Deus. Se as pessoas dizem que acreditam em Deus, muitas vezes não vivem como se acreditassem. Se não há um ateísmo teórico, onde eu marco a casinha lá do ateu, há um ateísmo prático. Deus não conta na minha vida. Virou uma espécie de conto de fada, de história de criança. Todo mundo sabe que o lobo mau não existe. Mas fala-se do lobo mau. Assim também muitas vezes acontece com Deus. As pessoas vivem num sentimento tão grande de ausência e de inexistência de Deus, que vivem como se Ele não existisse. Isso também está nas nossas famílias. As dificuldades que nós temos de rezar em família. Parece que é pecado. Parece que é uma coisa assim impossível, impensável, que uma família que se diz católica se sente junto e reze o terço. Padre, lá em casa, isso nunca vai acontecer. Mas como que nunca? Nossas famílias precisam lutar contra esse sentimento da ausência de Deus com duas coisas: tempo e lugar de oração. Essa é a arma que nós temos. Quando é que as pessoas vão entender que Deus existe? Quando nós demos tempo e lugar para Deus. E então as nossas famílias precisam sim se esforçar para terem tempos de oração e lugares de oração. E é muito interessante, nós sacerdotes temos a oportunidade de visitar muitas casas, e de encontrarmos nas casas, em muitas, infelizmente não em todas, lugares reservados para oração e tempos reservados para oração. Onde as crianças pequenas, quando os pais não rezam, chamam a atenção e falam: por que a gente não vai rezar hoje? Que já aprenderam que é aquela hora de oração. Onde chegam, as crianças são as melhores, porque tem um bom termômetro, Ninguém engana e eles não enganam ninguém. Chega na casa e já sabe que ali tem o santinho da vovó, o crucifixo do papai, a Bíblia da mamãe, o catecismo fica em cima da mesa. Se a gente não tem esses tempos e lugares de oração, por mais que nós venhamos à missa no domingo, nós também estamos entrando nesse mar do sentimento da ausência de Deus. Tudo isso que eu estou dizendo se manifesta em doença, depressão, pânico, ansiedade. E quando é que essas coisas começam a ter uma terapia de cura? Humanização, profundidade, presença de Deus. Qualquer terapeuta sabe que uma pessoa que crie estes hábitos, essa rotina saudável de encontros humanos, profundidade nas relações e presença de Deus, ela se cura. Não é só a cura do indivíduo, é a cura da família e da sociedade que tem que passar por isso. Desejamos que as nossas famílias sejam a igreja nas casas,
e as casas de Deus, sendo mais humanizadas, mais contemplativas e transbordantes da presença viva do Deus vivo, experimentada por cada um dos seus membros. Só assim, essas famílias cristãs serão verdadeiras luzes da cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.